Olá, queridos irmãos e irmãs desse pequeno orbe chamado Terra, abençoado por Deus, por Jesus, mentores e colaboradores e bonito por natureza. Antes de iniciarmos nossas reflexões, peço muito gentilmente que se inscrevam no canal e deixem seus likes. Isso nos ajudará a monetizar o canal e assim contribuir com o lar espiritual Amigos da Longevidade. Hoje iremos tratar em nossas reflexões, continuando sobre a lei de reprodução, as questões 693 e 694, que dizem respeito aos obstáculos à reprodução, para o que Kardec perguntou aos espíritos. Sabemos em nosso mundo que a reprodução aqui nesse planeta é natural e está intimamente ligada a outras duas leis, a do progresso e da sociedade. As duas serão discutidas mais à frente aqui no canal. Na questão 693, temos a seguinte indagação de Kardec. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim, ou por efeito, criar obstáculos à reprodução? A resposta dos espíritos foi: o que embaraça, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei natural, ou geral. Só esse tópico nos levaria para um campo sem fim de polêmicas em torno do assunto, mas o que vamos trazer aqui é simplesmente ver o assunto de uma forma clara e precisa. Crescei e multiplicai. Essa máxima bíblica é bem sucedida e bem compreendida por todos nós. Rodolfo Coligares nos aponta que a reprodução tanto das espécies vegetal e animal é livre e ilimitada e que tentar obstá-la seria um grande pecado e que faz parte do mecanismo de evolução das espécies. Manuel Porteiro, no livro Origem das Leis Morais, nos diz que cremos que os princípios morais são imanentes da consciência humana e que estão sujeitos às leis ideais de nossa vida individual e social e que atuam em concordância com a nossa natureza. Para nós, tem um significado muito preciso. Estabelece diferenças fundamentais entre a moral contrariamente aplicada e a moral de princípios. Hamed traduz nossas medidas em censuras, observações, ademoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações, influência do meio, inclusive de instituições diversas, formam em nós um tipo de reservatório moral, que é uma coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más. Nossa felicidade baseia-se em uma adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como uma capacidade de ajustamento às dificuldades, diversas situações vivenciais. O amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza outros, surgindo assim a ideia da hegemonia das nações. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Nós utilizamos da culpa como um meio de explorar a submissão, uma prática que se serve vários setores da sociedade, inclusive religiosa, que usam o nome de Deus e suas leis como provedoras do mecanismo de punição e repressão. Os Espíritos nos falam que Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Mas
Os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio. Portanto, o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstenha o desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam, né? E que assim o faz para criar obstáculo à reprodução em detrimento à sensualidade, está mascarando o desejo da carne sobre a alma. Somos vítimas de nossas ações e distúrbios em nossos corpos que podem promover um obstáculo à reprodução. Por exemplo, um câncer de colo de útero ou de próstata, hábitos e vícios aviltantes para a constituição corpórea. Mas no que tange ao controle da natalidade humana, objeto hoje de complexas pesquisas nos campos da biologia, da genética, da farmacologia, da sociologia, enfim, tantas outras, e de acalorados debates entre teólogos e moralistas de várias tendências, a doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razões justas para isso, pode o homem limitar seu controle da prole, evitando a concepção no que diz Hamed. E tem mais. Há quem não admita nenhum motivo para a limitação dos filhos, ou seja, o planejamento familiar, na suposição de que tal medida se constitua um entrave à lei de progresso, por produzir as oportunidades de que os desencarnados necessitam para expiar delitos do passado. Lembremos que somos mais de 8 bilhões de seres inteligentes no planeta e que temos, em média, de 3 a 5 espíritos desencarnados esperando por uma oportunidade reparadora de suas faltas. Isso nos coloca com um número bastante expressivo, entre 24 a 40 bilhões de seres que nesse planeta de expiações e provas estão sujeitos às nossas decisões no tocante à reprodução. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução de Deus lhes confia, pois auxilia no desenvolvimento da inteligência e é apenas um estado transitório. O que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. Devemos entender que a reprodução é uma condição inerente do ser humano aqui no planeta, mas está em nossas ações de conhecimento intelectual e moral e de nosso livre-arbítrio aguentar nossas decisões no que concerne a esse quesito, pois a fertilidade de nossos pensamentos pode nos levar a consequências funestas para nós mesmos. Queridos irmãos e irmãs, fixe seu olhar no lado belo da vida. Há tantas coisas para ser contemplada e apreciada. As moscas buscam as chagas em um corpo inteiramente limpo. As abelhas buscam as flores, mesmo no meio de um pântano. Seja como as abelhas, embora tudo em torno seja lama, procure com atenção que há de descobrir uma pequenina flor que venha alegrar a sua alma. Fixe seu olhar no lado belo da vida. No amor de Deus, de Jesus, dos mentores e colaboradores desse trabalho. Até o próximo episódio e agradeço a sua inscrição, o seu like de hoje. Paz e luz!